Aleluia! Chegamos a essa terça-feira da Conexão Interferente, chegamos a Atos 2, nesse mês de junho. Estamos a cada semana avançando em um capítulo e a cada capítulo vivendo a palavra do Senhor liberada. O que nós precisamos? Da palavra de Deus. Ela precisa resolver a nossa vida. Ou melhor, nós precisamos estar resolvidos nela. Porque essa palavra muda a nossa história. Nós estamos na semana do de repente. De repente acontece. Ainda que você pense assim, ainda faltam 4 meses para a ceifa, o Senhor vai te falar assim que os campos já estão brancos. O Senhor nos surpreende porque Ele é o Deus que faz todas as coisas. Nós, na nossa limitação, ficamos ali retidos, no espaço e no tempo, num mover natural, mas o Senhor é Deus do sobrenatural. De repente, um som, um vento impetuoso, de repente o derramar do Senhor. Sim, essa é a semana do Senhor para a tua vida. Nós estamos aqui falando nessa semana desse campo quântico, da força que produz concordância. A força que produz concordância, ela vem do Senhor, porque o Senhor, Ele se move em concordância. É tão forte porque a palavra fala em Mateus 18:19 que se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, de qualquer questão, isso vai ser feito pelo meu Pai que está no céu. Então, aquilo que nós fazemos em concordância na terra produz algo celestial, porque a concordância ela tem origem celestial. Por isso nós vemos tanta divisão em tantos ambientes, inclusive o nosso, Onde estão os irmãos, onde tem irmãos, o inimigo quer pôr divisão na tua família, ele quer pôr divisão no casamento, em todas as situações, no trabalho. E aonde nós nos envolvemos com a pessoa, o inimigo quer pôr divisão. Porque a casa dividida, ela não prospera. A casa dividida, ela está firmada nele. O inimigo adora confusão. E nós vemos essa marca de confusão na Torre de Babel. Quando nós vamos lá para Gênesis 11, a palavra de Deus fala, eu vou ler aqui um texto que diz assim, aleluia, cadê o texto? Glória a Deus. Diz, terça-feira, Gênesis 11:7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Sabe o que é isso? O Senhor falando a respeito dos homens que estavam construindo uma torre, a chamada Torre de Babel, para que o nome deles fosse conhecido. Olha isso. Irmãos, a construção natural é essa. Nós passamos a nossa vida, isso não é um caso isolado de Gênesis 11, isso é a figura, isso tipifica o homem em todas as épocas, sempre construindo de várias formas as suas próprias torres, a sua própria edificação, as suas próprias obras que levam o seu próprio nome. E sempre é assim, nós vemos, isso é uma marca da atualidade. As pessoas que deixam o seu nome na história, porque construíram isso, a sua grandiosidade, o seu império, a marca de ser glorificado, a marca da autossuficiência. Isso é a vida humana, necessidade de validação, de reconhecimento. Isso é o nosso ego, Eros, isso é Mamon. Isso é esse mundo, o sistema desse mundo. Então, a Torre de Babel era uma representação do sistema desse mundo. Só que em Gênesis 11, todos falavam o mesmo idioma. E o que aconteceu ali? A grande confusão. Porque como todos ali estavam querendo construir o seu próprio nome, então cada um recebeu uma própria língua. E aí eles não se entendiam mais. Irmãos, isso é muito louco, Porque hoje, quando nós queremos nos comunicar com outros povos, nós precisamos saber o idioma deles. Então, existe essa particularidade que vira uma grande barreira. Porque quantas vezes você quer se comunicar com alguém, você não sabe o idioma dessa pessoa, ele não te entende. Na verdade, eu preciso romper essa barreira, eu preciso aprender o jeito que ele fala para poder me comunicar. Não era assim antes. Mas por causa do ego, por causa da individualidade. Então, hoje nós enxergamos isso como a marca mesmo de uma divisão daquilo que o inimigo quer semear em todos os ambientes. Mas nós estamos na terça-feira da Conexão Interferente. Hoje é a conexão de línguas entrelaçadas na reversão de Babel. Construindo concordância orgânica na amplitude da comunhão inédita. Como que eu construo uma comunhão orgânica? Como que eu posso viver o contrário? Como que eu posso reverter Babel? É Atos 2, de repente.
De repente, lá em Babel, na Torre de Babel, houve uma confusão. Mas, de repente, na preparação, onde os irmãos estavam reunidos, buscando o Senhor, e o Senhor se manifestou com línguas de fogo na cabeça. E aqui diz em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito concedia. Então, o Senhor derramou e esse Espírito concedia essa língua. E o que eles estavam falando? Estavam falando das grandezas de Deus. O que estavam falando em Babel? Da grandeza do homem, da grandeza do seu nome e da sua autossuficiência. Mas o que nós vemos em Atos é a grande reversão de um povo que estava dependendo da visitação, do derramar do Senhor, e esse, na sua manifestação, deu a cada um a sua língua de origem para falar das grandezas do Senhor, e não mais aquilo que o homem pode fazer, mas aquilo que Deus é. E aqui essa dispensação é no homem, esse Deus grandioso em cada uma dessas pessoas. Eles pensavam, meu Deus, eles estão embriagados. O que está acontecendo? Ninguém estava entendendo nada, porque o Senhor não quer ser entendido, Ele quer se dispensar ao seu povo. Mas aqui nós vemos uma única mensagem e um único nome sendo glorificado, que é o nome do Senhor. E aqui nós vemos essa diferença. Por que nós vivemos essa reversão de Babel? Porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. É tão difícil nós alcançarmos concordância, mas quando nós estamos unânimes buscando a Deus, quando nós temos o mesmo pensar, estamos juntos, é um lugar de visitação, é um lugar do mover de Deus. Por isso que o inimigo não suporta a concordância e ele guerreia contra a concordância, porque é ali que o Senhor vai ordenar a bênção. É o que diz no Salmo 133, que na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é agradável que os irmãos vivam em comunhão. Isso é precioso, isso é muito precioso. Eles estavam em comunhão aguardando esse mover. Isso é maravilhoso. Então, nós vemos a confusão, aqui ela se desfaz pela comunhão do Senhor, dessa luz, do de repente de Deus. De repente o cenário muda e às vezes nós temos uma expectativa, né? A gente espera algo, não acontece, mas a tua busca, ela continua perseverante. E de repente o Senhor faz. De repente as pessoas olham e falam, meu Deus, aconteceu de repente. Nós sabemos que o de repente do Senhor, ele vem de uma construção, de um processo. Aleluia por isso. É como nós vemos a palavra de Deus, né? Nós passamos pela porta, a porta que é estreita, um caminho que é apertado. E o caminho apertado, ele é um processo. De repente, o Senhor age. Nós somos trabalhados nisso. E glória a Deus. Eu quero declarar e profetizar aqui que você tem essa marca de comunhão, porque aonde está o fogo? O fogo, ele está no altar. Havia fogo na cabeça. Então, o altar é a inversão de uma torre, né? O oposto da torre. Então, nós temos esse contraponto de torre e de altar. A torre em Babel, um altar onde o Senhor se dispensa em Atos 2. E nós somos esse altar. O fogo no altar, ele queima todas as coisas. É um fogo que consome tudo e só o Senhor prevalece, só o Senhor importa. Nós precisamos ser essa edificação para o Senhor, não uma edificação para nós. Não é uma torre para que alguém veja alguma coisa, mas um altar que é consumido para que nada seja apreciado por homens, mas pelo Senhor. O Senhor tem ciúme de nós. Quando o Senhor nos chama em cantares de um jardim fechado, não é um jardim para ser visto pelas pessoas. Ele é um jardim para ser apreciado por Ele. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. E glória a Deus, porque nós vemos então esse altar que Ele manifesta o invisível. E a torre, que é visível para quem quiser enxergar, porque é uma glória humana e esses já receberam a sua recompensa. Aplausos de homens, glorificação aqui na terra, autossuficiência. Tudo isso é marca de Mamon, tudo isso é ego, tudo isso é eros. Mas quando nós somos arrancados disso, o Senhor então nos dá essa marca do altar. Um segundo ponto, isso é tão forte para mim porque a torre,
de Babel, que é uma obra humana, ela lembra muito a marca da igreja de Laodiceia, né? E nós vemos o início da igreja em Atos, que é a marca da Filadélfia. A igreja que buscava o Senhor, a igreja que estava ali, ela é fraca, eram poucos, mas estava ali, era fiel ao Senhor. E a degradação que é Filadélfia para Laodiceia. O que é Filadélfia? É um amor fraterno. O que é Laodiceia? Opinião de muitos. Isso é Babel. Por isso que é confusão. Porque a opinião de muitos, o ego gera a opinião de muitos e o ego impede o nosso relacionamento. Então, o que está escrito em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia? De que não é nem frio e nem quente. É morno, eu estou a ponto de te vomitar. Não tem fogo. Não é quente, não tem o fogo do altar. Porque é uma igreja que louva as suas próprias obras. Porque ela é autossuficiente. E nós vemos a expressão de Laodiceia em muitos lugares hoje. A expressão de uma glória para si. Um nome que está sendo glorificado, né? Que é o nome de alguém em nome de Jesus. Que é a glória de alguém em nome de Jesus. Que faz todas as coisas em nome de Jesus. Mas não, o Senhor não conhece. Um dia ele vai dizer: se aparta de mim, não vos conheço. Porque é uma obra feita para a sua própria glória. E o evangelho, irmão, é sobre se esvaziar completamente. Só existe um nome, que é o nome sobre todo nome, que vai ser glorificado. É sobre a grandeza desse nome que nós precisamos falar. Essa é a nossa língua. Essa é a nossa verdade. Esse é o idioma do povo de Deus. Falar das grandezas de Deus e não daquilo que eu faço, e não daquilo que eu alcanço. Porque isso é a marca da mornidão, de obras de autossuficiência. E o Senhor não quer a nossa obra. O comércio que nós vemos hoje, né? O comércio hoje, isso sempre, né? O inimigo sempre quer fazer comércio do lugar que se chama casa de Deus, casa de oração. Jesus mandou os cambistas embora porque as pessoas veem oportunidade de negócio. Isso é marca de Babel, de torres, de ego, do sistema desse mundo, querendo contaminar o lugar onde as pessoas vão para se limpar, para se purificar. Senhor Jesus, que possamos entender todas essas coisas e colocar isso para fora, porque a Laodiceia é essa opinião dos outros. Nós não vivemos por uma opinião, nós andamos pela revelação e o fogo na cabeça é a revelação. E o sistema, ele tem a sua opinião, ele tem a sua doutrina, ele diz quem é e quem não é santo, mas a vida orgânica do Senhor em nós é o mover de Deus, é fogo na cabeça, irmãos, aleluia por esse fogo na cabeça, e não é essa patinha de fogo, é a cabeça cheia de luz, vem de cima esse fogo. Vem a luz da revelação, o derramar do Espírito está sobre nós, aleluia, glória a Deus, porque nós vemos aqui que nós temos essa comunhão e essa conexão das línguas entrelaçadas, glória a Deus, porque nós podemos falar vários idiomas, mas estamos no mesmo ambiente, servindo ao mesmo Senhor e temos a mesma mensagem. Então a nossa diversidade, ela é a expressão de uma unidade, glória a Deus. Já a Torre de Babel é a divisão, é aquilo que machuca, que destrói, que rouba, que é a marca da religião. Mas temos organicamente um Deus para buscar e para encontrar. E nós vamos construir essa concordância orgânica, porque o Senhor vai nos dar comunhão inédita. E eu estou falando essas coisas e acabei de receber um convite para levar a palavra do Senhor a um lugar que eu, inclusive, já apacentei pessoas. E quero estar lá para justamente promover essa união, essa unidade, porque nós não precisamos pertencer a uma placa, e eu não pertenço a placa nenhuma, mas quando nós pertencemos a um corpo, essa é a amplitude, essa é a comunhão, nós podemos nos relacionar sem barreiras divisivas. Sabe o que acontece? Por tempos eu fui de uma denominação, e nós tínhamos o mesmo linguajar, né? De cursos que a gente fazia, de como a gente chamava cada coisa. A gente vai fazer, por exemplo, um adote. O adote seria cuidar de pessoas. Então, é como que cada denominação tem a sua nomenclatura para validar o seu clã. Mas não é isso, irmãos. Isso nos distancia tanto na comunicação, porque cada um quer ter o seu termo, né? Eu amo a minha igreja, eu isso aqui. Não, nós somos o corpo de Cristo.
Não tem esse ou aquele melhor. Tem que, quando eu tô com alguém que ama o Senhor, quando nós nos encontramos, olha, eu amo o altar, a pessoa ama o altar, nós estamos no altar juntos. Nós estamos na comunhão. E isso precisa ser a nossa realidade. Que o Senhor nos livre de nós mesmos. Lerá. Eu li semana passada aí na rádio, falei sobre isso porque foi a palavra que marcou muito quando o Senhor está falando no matinal, falando sobre nós sairmos de nós e estarmos em Cristo. Eu preciso sair de uma situação natural. E isso é a marca de Abraão, quando o Senhor fala, olha, sai da tua casa e da tua parentela, eu vou te colocar, eu vou te mostrar um lugar para você ir. Sai dessa condição, porque nós criamos em ambientes religiosos idolatria por aquilo que criamos, pelas obras que fazemos, pelos frutos que nós damos. Misericórdia, irmão, você é só o ramo. Aleluia, o fruto é do Senhor. Nós não somos nada. Precisamos ter consciência real de que é o Senhor que faz todas as coisas. E o linguajar, né, e o vocabulário que nós criamos para que as pessoas que estão entre nós se comuniquem. E quem não entende é porque está fora, né? Ou como muitas vezes eu vi, que nunca esteve entre nós, com ar de superioridade. Não, Deus não nos chamou para isso. Definitivamente. Deus nos chamou para a gente falar uma única língua. Sabe qual é essa? A palavra de Deus. Esse é o nosso idioma. É aí que nós os entendemos e é a partir desse idioma, dessa realidade, dessa palavra que nós podemos viver em concordância. Se você ama a palavra, eu amo a palavra, nós podemos nos amar. Amém? Nós podemos nos respeitar, nós podemos nos ajudar uns aos outros pela palavra que temos recebido, dispensado. Esse é o mover de Deus. O resto, irmãos, vai queimar no fogo. Aleluia. E esse fogo está sobre a nossa cabeça para nos iluminar, para trazer os pensamentos do alto, para que quando nós abrimos a nossa boca, nós dispensamos a realidade que vem do alto. Não é o que eu penso, não é a minha opinião para gerar confusão. É aquilo que vem do alto para gerar comunhão, para gerar unidade. Aleluia. Que o Senhor nos visite mesmo com essa revelação, com esse entendimento. Que o Senhor queime a nossa opinião e que possamos viver pelo amor fraternal. Ainda que poucos, aleluia, são poucos na verdade, mas são poucos os que passam pela porta estreita, são poucos os que passam pelo caminho apertado. É o que diz a palavra, já a porta larga, né, esse caminho espaçoso, muitos entram por ela. E por isso que é a Laodiceia, porque é a opinião de muitos, porque é morno, não exige nada de nós. Mas quando você está no altar, você está ali para entregar tudo, para ser o holocausto vivo, para ter uma renúncia diante do Senhor. E saber que esse sofrimento produz vida. Não é um sofrimento de dor, né, de frustração, mas sim a alegria da entrega, a alegria da aceitação da vontade de Deus. Eles estavam ali aguardando essa visitação. E que esses sejam os nossos dias nessa terra, aguardando a visitação do céu, nos preparando para a volta do Senhor. O Senhor está às portas, que isso arda no teu coração. Desperte o teu espírito, te tire da mornidão desses dias, da mornidão que o teu trabalho te colocou, dos teus desejos para as coisas desse mundo. Ficamos tão envolvidos nesse sistema que até esquecemos que só estamos aqui para preparar o caminho para a volta do Senhor. Que você volte para a realidade, seja despertado hoje para anunciar a grandeza de Deus. É para isso que nós existimos, é por isso que tem fogo na cabeça, é por isso que estamos aqui declarando a palavra de Deus. Nós não estamos brincando de falar revelações e nem estamos provando quem tem mais revelações. Nós temos luz do Senhor, tem chama de fogo na cabeça. E isso é um altar que está erguido ao Senhor. Que esse altar tenha oferta viva diariamente, porque nós nos apresentamos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor diariamente. Esse é o sacrifício diário. Aleluia. Irmãos, que possamos despertar para a realidade do corpo, que as nossas orações estejam despertas todos os dias para a realidade do corpo, que possamos andar nessa unidade, com uma diversidade que não nos separa, que não nos restringe, mas que nos une. Aleluia. Que o Senhor te abençoe nessa terça-feira e que se você tem no teu espírito o desejo de entregar,
impulso do Espírito de consagrar sementes para semear. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor, saia da tua autossuficiência, saia das coisas que você se garante, daquilo que você guarda, né? Porque você quer se garantir no dia mal. Não, aleluia, porque nós não temos garantias em nós. Nós confiamos somente no Senhor, que possamos andar em concordância nesses altares. E cada vez que nós ofertamos, nós erguemos altares, declarando o que nós cremos. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa palavra declarando aqui o que o Bispo Betão me disse, que 16 línguas, né? E ele falou que era 8 mais 8, mostrando a marca do infinito, porque o 8 deitado, ele é infinito. E o 8 é a marca de um novo começo. E é uma porção dobrada. O Senhor trouxe ali um novo começo na porção da igreja como corpo de Cristo na terra, como a manifestação do Senhor, para que todos pudessem ver e ouvir, e agora também anunciar. Que o Senhor te abençoe nessa marca de novo início, de uma disposição nova nesse dia, que o Senhor te dê graça para viver essa palavra. Deus te abençoe, shalom. Senhor Jesus, aleluia. Oramos nessa terça-feira por conexões verdadeiras, conexões interferentes, Senhor Jesus. Se pudermos reconhecer uma pessoa almática, não será difícil reconhecer uma pessoa espiritual. Uma vez que uma pessoa almática vive pela mente, emoção ou vontade, uma pessoa espiritual deve ser alguém que não vive por meio dessas faculdades. Como a pessoa almática vive pela alma e não pelo espírito, a pessoa espiritual deve viver no espírito e não na alma. Embora as pessoas espirituais também tenham alma, e embora a mente, emoção e vontade na alma delas possam ser forte e mais abundante do que as pessoas almáticas em geral, elas, contudo, não vivem por meio desses órgãos da alma, nem vivem neles. Elas vivem pelo Espírito e no Espírito e permitem que Ele seja o Senhor, a fonte de todas as suas emoções e comportamentos. O Espírito, nelas, tem a preeminência. Ele é a fonte do seu comportamento, o ponto de partida da sua ação. A alma nelas está em posição de submissão. Embora a mente, emoção e vontade em sua alma também funcionem, as três estão sujeitas ao governo do Espírito e são dirigidas por ele. Embora usem a sua mente, emoção ou vontade, elas sempre seguem a sensação do Espírito ao usar esses órgãos da alma. Elas não são como pessoas almáticas que deixam a alma governar todas as coisas e permitem que a mente, a emoção, a vontade da alma estejam à frente para liderar e funcionar. Elas negam a preeminência da alma, recusam a liderança da mente, da emoção ou da vontade. Assim, elas permitem que o Espírito tenha o senhorio, permitem que o Espírito dirija todo o seu ser, para que sigam a sensação do Espírito. Sempre seguimos desta forma, Senhor, porque sempre encontram algo. Elas não usam primeiramente a sua mente, emoção ou vontade. Elas usam a alma para contatar e lidar com isso. Antes, elas usam primeiramente o seu espírito para tocar e sentir, buscando primeiro no espírito o sentimento do Senhor a esse respeito. Após terem tocado o sentimento do Senhor em seu espírito, elas usam a mente para entender esse sentimento no espírito, a emoção para expressá-lo, a vontade para realizá-lo. Embora os órgãos da alma, elas não são almáticas e vivem pela vida da alma, elas são espirituais, vivendo pela vida do espírito, sendo a alma apenas um órgão para o seu uso. Vemos, Senhor, oramos, porque o homem caído, por estar morto no espírito, somente pode viver pela alma,
Mas nós que somos salvos e temos o Espírito vivificado, podemos viver pelo Espírito. Além disso, Deus nos salva para que possamos, o Senhor nos salva para que possamos voltar ao Espírito e viver nele. A queda do homem fez com que ele caísse do Espírito para a alma, de maneira que o homem não vive mais pelo Espírito, mas pela alma. A salvação do Senhor salva o homem da alma para o Espírito, para que ele não viva pela alma, mas pelo Espírito. Contudo, muitos salvos ainda não vivem assim. Alguns permanecem na alma e vivem por meio dela, porque não conhecem a diferença entre o Espírito e a alma, nem os assuntos que isso envolve. Além disso, eles não sabem que o Senhor deseja que eles sejam salvos da alma e vivam no Espírito. Embora haja alguns que sabem que o Espírito vivificado, ele é diferente da alma, o Senhor deseja, por meio da alma, o Senhor deseja que eles vivam pelo Espírito e continuam na alma, vivendo por meio da alma. Isso ocorre porque eles estão acostumados a viver pela alma e não pelo Espírito, porque eles não consideram viver no Espírito algo importante. Aqueles que não conhecem a diferença entre o Espírito e a alma não sabem que o Senhor deseja que eles sejam libertados da alma e vivam. Esse viver no Espírito, viver na mente, na emoção e na vontade, é adequado quando é adequado e necessário. E o que se tão somente forem cuidadosos, não cometerem erros, contudo, estará bem com eles. Mas eles não sabem para que os cristãos, isso é muito pobre para os cristãos, viver na alma. Por isso oramos por viver no Espírito, viver naquilo que vem do alto, dos mais altos céus. O Senhor não pretende nos libertar meramente das falhas para um estado de perfeição. Ele quer nos libertar ainda mais da alma para o Espírito. Ele deseja que vivamos não apenas uma vida irrepreensível, mas que vivamos uma vida espiritual, uma vida espiritualmente irrepreensível. Ele quer que vivamos uma vida irrepreensível não por meio da alma, mas por meio do Espírito. Contudo, por causa da ignorância de muitos cristãos que ainda vivem por meio da alma, eles esforçam por ser irrepreensíveis por meio de sua vida almática. Embora seu espírito já tenha sido vivificado, eles não sabem que deveriam usá-lo para viver por meio dele. Aleluia, Senhor. Oramos nessa terça-feira por essas conexões, por conexões interferentes, Senhor Deus, para que vivamos, sim, pelo Espírito e não pela alma, e não de forma almática. Em nome de Salmo Jesus. 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha
sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graça, sim, com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos.
com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Aleluya. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman.